O objetivo desse vídeo é para você que vai operar com a nossa equipe de câncer de mama. A nossa equipe é formada por mim, doutor Álvaro e doutora Fernanda, e a doutora Ana Lúcia, que é a nossa cirurgiã plástica, e as nossas colaboradoras Joelma e Larice. Todo paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, existe uma série de rotinas que devem ser obedecidas tanto no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Então, eu recomendo também que você assista o vídeo sobre protocolo de cirurgia segura, que é um vídeo em que eu comento sobre os aspectos da segurança do ato cirúrgico para diminuir a quantidade de complicações, ou seja, no que nós queremos hoje é que o número de complicações seja pequeno e que, obviamente, o óbito seja o mais raro possível. Uma pessoa rígida hoje que vai para um procedimento cirúrgico, o risco é em torno de um óbito a cada 100 mil pacientes, para aquele paciente que não tem comorbidade. Portanto, o procedimento cirúrgico hoje ele é muito seguro quando é seguido todos esses passos. Como dito, esse vídeo é para você que vai operar de câncer de mama e contém as orientações do que a gente faz na nossa rotina. Só para introduzir o assunto, o câncer de mama ele foi tratado até a década de 80 com uma cirurgia radical chamada mastectomia radical Halsted, que consistia em tirar toda a mama, todo o músculo da parede torácica e também se tirava todos os linfonodos, os gânglios linfáticos da axila. Esse conceito ele perdurou até a década de 80 e ficou durante muito tempo esse mito de retirar o mal pela raiz, ou seja, quanto maior fosse o tamanho da cirurgia, maiores seriam as chances de cura. No entanto, com a evolução do conhecimento científico, sobretudo depois dos estudos realizados na Itália pelo professor Umberto Veronese, que nos deixou há poucos anos atrás, ele demonstrou que quando ele realizava a preservação da mama associado à radioterapia após a cirurgia, ele comparou com um grupo de mulheres que fizeram a mastectomia clássica de Halsted. E o que se observou é que a sobrevida foi absolutamente igual nesses dois grupos. E mais recentemente, todas as séries têm mostrado que os pacientes que preservam a mama, no geral, como eles recebem radioterapia, ele tem uma sobrevida melhor. Inclusive, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia elaborou um consenso chamado Choose Wisely. Choose Wisely é um movimento no mundo todo em que visa diminuir intervenções desnecessárias e procedimentos e exames em pacientes que procuram atendimento médico. E você pode visitar o site da Sociedade Brasileira de Mastologia e uma das recomendações da nossa sociedade é que haja um empenho da equipe médica em sempre tentar preservar a mama das pacientes. Sobretudo porque isso tem um efeito estético melhor, é menos mórbido, tem menos complicações e ainda está associado a uma melhor sobrevida, como tem sido mostrado de forma repetida pelos estudos. Então há um grande empenho. Inclusive, quando uma paciente chega com um tumor um pouco maior, normalmente indicamos quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor e preservarmos a mama. Então, esses são os tipos de cirurgias que existem. Então, após receber o diagnóstico do câncer de mama, essas são as opções terapêuticas. Hoje, a maioria dos pacientes são tratados com a cirurgia conservadora, que nós preservamos a mama e retiramos um linfonodo na axila, chamada linfonodo sentinela. No passado, se retirava todos esses linfonodos. A retirada de todos os linfonodos da axila tinha um grande problema, que era o inchaço no braço. E isso era um sofrimento muito grande para as mulheres. Mas hoje, essa técnica do linfonodo sentinela ela está consolidada e nós realizamos, portanto, somente a retirada de um ou dois linfonodos na maioria dos pacientes. As outras técnicas, quando não é possível o tratamento conservador, hoje 85% dos nossos pacientes são tratados com cirurgia conservadora. Quando não é possível, ou porque o tumor é grande, compromete a mama toda, ela fez uma quimioterapia e não teve resposta, e é possível ser indicada a mastectomia simples ou a mastectomia radical modificada. Quando eu faço a preservação da mama, às vezes é necessário a reconstrução com retalhos locais. E também, quando retira a mama toda, é necessário uma reconstrução com prótese ou retalhos musculares. Essas são as formas de tratamento do câncer de mama. O tratamento que nós realizamos mais hoje é o tratamento conservador, em que eu tiro uma área pequena do tumor.
ou uma ressecção segmentar, uma incisão ampla ou uma quadrantectomia. Quando eu tiro esse tumor, no momento da cirurgia eu faço um exame chamado de congelação, que eu vou falar um pouco mais dele aqui na frente, para saber se as margens em torno desses tumores estão livres, ou seja, ele olha no microscópio para ver se realmente eu tirei o tumor todo. Associado a isso, na maioria dos pacientes que tem carcinoma invasivo, você tira o linfonodo sentinela. Quando é um carcinoma in situ, que é um carcinoma numa fase muito inicial da mama, não há necessidade de retirar o linfonodo sentinela, exceto quando na mama tem muitas calcificações e eu preciso retirar a mama, mas isso é infrequente. Então, hoje, a maioria dos pacientes são tratados dessa forma. A cirurgia é feita, uma retirada de uma pequena área do tumor, congela e às vezes nós fazemos a reconstrução com os retalhos locais. Inclusive, em alguns casos, pode ser associado mamoplastias redutoras no mesmo lado da mama ou nas duas mamas. Isso ganhando, a paciente tem, portanto, um ganho estético quando isso está indicado. Obviamente, nós vamos discutir isso com você das opções sobre o tratamento. A mastectomia é quando nós retiramos a mama toda, associada também à retirada desse linfonodo sentinela. Hoje nós só retiramos todos os linfonodos da axila, ou fazemos essa cirurgia maior na axila, quando há linfonodos comprometidos e que não responderam ao tratamento da quimioterapia se ela tiver sido realizada antes da cirurgia. Essa é a mastectomia radical, quando não é feita a reconstrução, fica dessa forma, e aqui pode ser utilizadas as hortas externas, né, para moldar, utilizar por baixo do sutiã. Essa era a cirurgia que a gente fazia no passado, tirava todos os linfonodos da axila, e isso diminuía a drenagem linfática do braço e, consequentemente, levava a uma incidência muito alta, algumas sérias, até 60% das pacientes que retiravam todos esses linfonodos ficavam com o braço inchado. Hoje, tirando só o linfonodo sentinela, essa incidência é em torno de 4 a 8%, geralmente linfademas leves, que o paciente tolera muito bem. Então, hoje houve uma diminuição muito grande na incidência do linfedema. Essa é a técnica padrão que nós utilizamos hoje para avaliar a axila, porque o local mais frequente que o tumor se dissemina da mama é para a axila. Então, ao invés de eu tirar todos aqueles linfonodos, eu vou tirar um linfonodo. E como é que eu sei qual é o linfonodo que eu vou tirar? Então, no momento da cirurgia, eu posso injetar um corante azul patente e também, na véspera da cirurgia, em alguns casos, a gente utiliza o tecnécio, que é uma substância radioativa que não traz, praticamente sem efeito colateral, e que eu injeto também aqui no bico do peito. Aí nós recomendamos que no dia que você for para a clínica, isso é feito no dia da cirurgia, você coloque um anestésico local, aqui 1 hora antes de ir para a clínica de radiologia, coloca bem aqui, geralmente é feito no mesmo dia da cirurgia. Coloca um anestésico, porque na hora que for fazer a injeção aqui, já está um pouco anestesiado e você vai ter menos desconforto. Esse corante azul ele pode ficar uma tatuagem na mama que dura 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que a longo prazo ele desaparece. E alguns pacientes ficam uma tatuagem muito leve. Então isso evita toda a morbidade que era retirar todos os gânglios, os linfonodos da axila. Então isso foi um grande avanço e é um tratamento realizado de forma rotineira. Então, esse mostrando como é feito na cirurgia, a gente usa esse aparelhozinho para identificar exatamente qual é o linfonodo que vai ser tirado. Quando eu faço a cirurgia conservadora, que é a cirurgia que nós mais realizamos hoje para tratar câncer de mama, até porque a maioria dos pacientes chega com tumores iniciais, eu tiro o tumor, esse tumor é todo marcado com tinta para eu ver as margens, eu entrego para o médico patologista, ele usa esse aparelho que congela essa peça, e a partir daqui ele tira finos fragmentos e vai corar essas lâminas para olhar no microscópio, para saber se tem tumor. O que é importante que você entenda é que esse exame é um exame muito confiável. 95% das vezes ele vai concordar com o exame que é feito depois. Esse material é feito esse exame de congelação, depois ele é feito um exame chamado de parafina. Então a concordância é de 95%. O que significa isso? Mesmo o patologista dizendo que está tudo livre, em 5% dos casos, às vezes o paciente pode ser necessário realizar uma segunda cirurgia porque essa margem foi positiva no exame definitivo de parafina. Esse exame hoje ele demora em torno de 1 hora, 1 hora e meia, quando o patologista me diz, não, a sua margem superior está comprometida. Então nós voltamos
no tecido da mama, tiramos mais um fragmento, mandamos para ele novamente para ele examinar para saber se a margem está livre. Então isso dá uma segurança muito maior. Quando eu não faço congelação, a minha taxa de recuperação é 30 a 35%. Quando eu faço o exame de congelação no intraoperatório, essa taxa de recuperação é baixa, em torno de 4, 5%, não mais do que isso. Mas é importante que você entenda isso. Isso não é um erro do patologista. Isso é uma limitação da técnica. A técnica da parafina é que é a definitiva, mas essa concordância é muito alta. Inclusive, nós temos uma notícia muito boa, que uma pesquisadora brasileira que mora nos Estados Unidos, ela desenvolveu uma caneta que faz esse exame em poucos minutos, 2, 3, 4 minutos. Então, isso vai ser um avanço. A gente espera que em breve isso esteja disponível no mercado. Isso vai diminuir o tempo anestésico das cirurgias de câncer de mama. Uma vez retirada a mama, eu posso fazer uma reconstrução com prótese. Obviamente, nós vamos discutir isso com você, junto com a doutora Ana Lúcia, que é a nossa cirurgiã plástica, para discutir se coloca só em uma mama, se precisa fazer simetrização. Isso vai depender de cada caso. Na maioria dos casos, hoje, nós deixamos também o bico do peito. Ele só é retirado quando ele está comprometido. Essa cirurgia tem se mostrado segura em relação à mastectomia. Então, quando o tumor é muito extenso, tem muita microcalcificações na mama, não respondeu à quimioterapia ou são vários tumores, e aí 10, 15% dos pacientes, infelizmente, ainda precisam fazer a cirurgia e a reconstrução com prótese é uma boa opção. Muitos pacientes perguntam sobre os riscos da prótese. Os riscos são pequenos. Existe hoje um câncer associado aos implantes mamários chamado linfoma anaplásico de grandes células, mas são tumores raros, existem poucos casos relatados no mundo, menos de 1.000 casos no mundo todo, até o momento, em 2021, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Portanto, ele não é um problema clinicamente significante. 5 a 8% pode ter infecção na prótese e perder a prótese, e mesmo utilizando antibiótico profilático, isso pode acontecer. Existem as contraturas depois da cirurgia, que a prótese ficar um pouco dura, ela cria uma cápsula, a cápsula endurece, pode ter dor, mas tudo isso são situações manejáveis e que podem, inclusive, se for um sintoma que incomoda muito, fazer se realizar uma capsulotomia e trocar a prótese. A radioterapia é um dos fatores que aumenta essa contratura da prótese. Nós podemos fazer uma reconstrução com esse músculo das costas, tá? Que tira esse músculo das costas, chamado grande dorsal, associada com uma prótese. Ele é tirado aqui das costas, colocado para frente e coloca uma prótese. E mais raramente a gente faz essa reconstrução. Tira o músculo reto abdominal e coloca no local onde era a mama. Essa é a cirurgia que a gente tem utilizado cada vez menos, até porque a maioria dos pacientes hoje nós preservamos o envelope da mama, esse envelope de pele e do complexo papila areolar, ou seja, da areola. E aí, preservando esse envelope de pele, eu consigo colocar uma prótese com uma cirurgia muito mais simples. E para aquelas pacientes que não desejam, não querem fazer a reconstrução, ou tem alguma contraindicação, porque é uma cirurgia maior, tem alguma comorbidade, idade ou não desejam, pode ser utilizado esses moldes externos. É importante que você cheque os procedimentos foram todos autorizados pelo seu convênio, tá? Então tem que checar com a nossa secretária Joelma Larissa para ver se está tudo ok. Checar se a marcação da mama do linfonodo sentinela se está tudo autorizado. Isso é feito no dia da cirurgia. Os tumores que não são palpáveis, que eu não consigo pegar no tumor, eu preciso marcar na clínica de radiologia com ultrassonografia ou mamografia. Eu coloco um corantezinho lá dentro dessa marcação para eu poder encontrar o tumor na hora. O linfonodo sentinela, que é infiltrado aqui na axila, o tecnécio, para que na hora da cirurgia eu use o aparelhozinho para identificar esse linfonodo e fazer a cirurgia adequada. Recomendo aqui, reforçando, coloque o anestésico local, que nós vamos fazer a receita e você pode aplicar, chama Dermomax. Então, Dermomax, o anestésico de pomada, se aplica bem 1 hora antes, que isso vai diminuir o desconforto. Nós recomendamos para diminuir o risco de trombose o uso de enoxaparina 4 mg no subcutâneo, aplica no abdômen, ela já vem prontinha essa injeção pequena, você mesmo pode se aplicar ou qualquer pessoa 12 horas antes do procedimento cirúrgico. Nós recomendamos, quando receber alta no outro dia no hospital, que tome a outra em casa, geralmente por volta das 20 horas, 21 horas. E recomendamos também que você use uma meia elástica antitrombótica, tipo Venosan. Essas meias usar entre 7 a 10 dias,
que são para também diminuir o risco de trombose. Trombose é um problema importante no pós-operatório, embora não seja frequente em câncer de mama, mas pode acontecer. E existem essas medidas que podem mitigar esse risco. No pós-operatório, ainda no pré-operatório, antes de ir para a clínica de marcação, se houver clínica para marcar o nódulo na mama ou calcificações e o linfonodo sentinela, você toma um banho com a clorexidina de germante. Nós vamos também dar uma prescrição. Isso diminui o risco de infecção durante a cirurgia. É importante que você obedeça o período de jejum de 8 horas para sólidos. Isso inclui leite. Leite é líquido, mas ele é catalogado como o esvaziamento no estômago é mais lento, como sólido. Isso é para diminuir o risco de aspiração para o pulmão. Então, jejum de 8 horas e 2 horas para líquidos claros. E líquidos claros, água, chá, água de coco coada, suco de laranja ou maracujá coados. Não pode ter nenhum resíduo. Não pode comer depois desse jejum. Não pode comer biscoito, pão, sanduíche, comer caldo, nada disso. São líquidos claros. Então, se essa cirurgia está marcada para as 14 horas, por exemplo, 12 horas antes você vai tomar a sua injeção do Clexane, que é a noxaparina. Essa injeção geralmente recomenda tomar às 23 horas da noite. Às 6 horas da manhã você pode tomar seu café normal, são sólidos, toma seu café normal. Aí depois de 8 horas, depois de 6 horas da manhã, se a cirurgia vai ser 14 horas, vai dar 8 horas para sólido, então tá ok. E aí você vai ingerir somente líquidos claros até o meio-dia, até as 12 horas da manhã. E aí, 12h30, mais ou menos, 12h30, esteja no hospital para fazer a parte de burocracia e internação. Situações em que a cirurgia deve ser suspensa. Então, se você estiver gripada, se tiver com infecção em qualquer lugar, tem uma infecção na pele, tem secreção purulenta, está vermelho, está quente, teve febre, teve calafrio, está tossindo, está com pneumonia, está com infecção urinária, infecção no dente, deve ser suspensa a cirurgia. E nessa pandemia que nós estamos vivendo, obviamente, sinais com suspeita de Covid também devem ser adiado a cirurgia. Geralmente a gente espera 2 a 3, 4 semanas depois que tem um Covid, dependendo do grau, obviamente, para indicar a cirurgia. No pós-operatório, é importante que quando você chega no seu quarto, você pode se movimentar, mexer com as suas pernas, mexer com os braços, não é para ficar toda travada na cama, isso leva muita dor muscular no outro dia. Então você pode movimentar os seus braços, né, devagar, inclusive o braço do lado da cirurgia, muda de posição, pode deitar de lado. Obviamente não pode deitar por cima da cirurgia no dia. Você vai usar um sutiã cirúrgico, nós vamos recomendar também. Esse sutiã a gente recomenda utilizar entre uma semana a 1 mês, 45 dias, dependendo do tipo de cirurgia. Quando a reconstrução da mama, pelo menos 30 dias, seja com prótese ou com os retalhos. Então, isso é importante levar o sutiã cirúrgico e a meia cirúrgica para o hospital para que seja utilizada. Então, chegue na cama não é para ficar dura. Pode elevar a cabeceira da cama, mexer com o pescoço, relaxar. Isso tudo é importante para diminuir a contratura. E se estiver sentindo muito bem, pode sentar na cama e na parte já da noite, se a cirurgia tivesse sido no começo da tarde ou de manhã, você já pode sentar, já pode caminhar no quarto. Normalmente, muitos pacientes a gente não deixa nem soro, deixa só um scalpzinho na veia para fazer os remédios para dor e os antibióticos. E à noite você vai tomar também uma injeção de enoxaparina para diminuir. Essa injeção não precisa você levar, vai tomar do próprio hospital. Importantíssimo, em 48 horas não molhe seu curativo. Então você vai tomar um banho fazendo um asseio no corpo, mas não é para molhar o curativo. Esse curativo não será trocado no hospital. Você vai receber alta geralmente no outro dia. E com 48 horas você vai tirar o curativo em casa. Toma banho, tira o sutiã, toma banho, molha tudo, depois enxuga com a toalha limpa, tira os curativos, que vai, depois que estiver molhado, ele sai mais fácil. E aí tirou os curativos, fica utilizando só o sutiã. Tá certo? Nada mais do que isso. Ainda vamos dar os remédios para dor no pós-operatório. Você já vai receber sua receita da dipirona para quem não tem alergia. Geralmente a gente recomenda 1 grama de 4 em 4 horas durante 2, 3 dias, 4, 5 dias, não mais do que isso. Anti-inflamatório, se a dor não passar, nós vamos fazer a receitinha também do anti-inflamatório. O Clexane que toma às 20 horas do dia seguinte, quando tiver alta. Manter a meia e manter o sutiã cirúrgico. No mesmo dia, como já dito anteriormente, você já pode sentar e caminhar no quarto. A alimentação é normal após a cirurgia.
e vai tomar a anticoagulação, como comentado, durante 48 horas. A alta é geralmente no primeiro dia de pós-operatório, ou às vezes, em alguns casos, quando a gente opera de manhã à tarde, o doente pode receber a alta, mas no geral é no outro dia. O antibiótico que a gente usa durante 24 horas é feito no momento da anestesia, né, um pouco antes da anestesia, e também no pós-operatório durante 24 horas. Depois que você tiver a alta, dependendo do hospital, eles vão te dar uma senha e um login para você acessar na internet. Então, 10 a 15 dias você acessa esse resultado, recebeu, manda para as nossas secretárias, a Joelma e a Larissa, para que a gente possa checar o resultado e marcar o seu retorno no consultório e continuar com o tratamento. Se você tiver febre, lugar da cirurgia ficar vermelho, quente, saída de pus, aumento de volume da mama, nos contactar por ligação telefônica de preferência. Atendemos por WhatsApp também, mas às vezes nós estamos muito ocupados, estamos operando, atendendo, às vezes a gente não consegue dar conta das demandas do WhatsApp. Então ligue para a gente para a gente possa providenciar. Se por algum motivo você não conseguir nos contactar, procure a urgência do hospital o mais rápido possível, assim que possível já daremos um retorno. Os pacientes que realizam mastectomia e reconstrução, tratamento conservador não tem dreno, mas quem realiza as cirurgias maiores usa esse dreno, chamado dreno de sucção. Ele tem essa bolsa, tem aqui essa válvulazinha para abrir, né, essa tampinha, e tem essa presilha. E essa parte é a parte que fica saindo da mama do paciente. Ele funciona por sucção, ele faz uma pressão negativa aqui dentro, você comprime ele, aperta ele, e ele fica puxando a secreção. Portanto, essa presilha tem que estar sempre aberta. Então, esse dreno, no momento que ele fica dessa forma, a sanfona ela não fica comprimida, você tem que, em casa, fechar essa presilha, abre aqui delicadamente, aperta e fecha. Ele tem que ficar murcho para ficar aspirando. Então, murchou, fechou novamente e abre a presilha. Esses drenos, eles têm uma marcação. Então, você vai a cada 24 horas medir o que saiu. Então, fechou aqui, abre o dreno para medir a secreção sanfonado. E aí você coloca ele na posição deitada. Quando você vira ele, ele vai ter as marquinhas. 50, 100, 200. Aí você anota para a gente saber. Geralmente, quando está saindo menos de 50 ml em 24 horas, a gente tira o dreno. Então, saiu menos de 50, a gente tira o dreno. Ou, no máximo, 12, 15 dias é o tempo máximo que a gente pode deixar esse dreno. Se a gente deixa mais tempo, ele aumenta a taxa de complicação, que é de infecção. Mesmo que ele tenha saído muito, se você tirar, pode acumular líquido e você vai puncionar isso no consultório. Esse dreno nunca deve ser lavado. Mesmo que ele fique acima do corpo, ele continua aspirando e ele vem com uma fitazinha que você pode amarrar ele na cintura para facilitar a sua movimentação. Então, nunca lavar esse dreno, porque pode levar a infecção para a mama, medir a quantidade de sair em 24 horas, manter sempre a sucção, ou seja, manter ele murcho, né? A presilha, portanto, deve ser sempre aberta, você só vai fechar ela no momento que você for medir e desprezar o conteúdo. Se sair líquido em torno do local em que o dreno está saindo aqui da mama, não se preocupe, coloque uma gase esterilizada, fixe e sem grandes problemas. Se o dreno sair, não se desespere. Se saiu de madrugada, fique tranquilo, não precisa ficar desesperado. Você coloca uma gazezinha no local do orifício, fecha, que pela manhã você me comunica. Que aí nós vamos só observar. Se em 48 horas não acontecer nada, ok. Se você notar que está alto no local da mama, você vai no consultório, que no consultório com a agulhazinha nós retiramos esse líquido que acumula. Mas não há motivo para desespero. Mas sempre manter o cuidado próximo do corpo, fixar bem o dreno para que ele não saia. A fisioterapia nós vamos encaminhar precocemente para a maioria dos pacientes. As cirurgias mais simples, tratamento conservador, a maioria dos pacientes não precisa. Para as mastectomias, cirurgias que têm mamoplastias, aí sim precisa da fisioterapia. E aí, quando você voltar no consultório, nós vamos discutir as outras opções do tratamento, né? Que são quimioterapia, radioterapia, hormônio, imunoterapia e etc. E é importante, em termos de considerações finais, que a nossa equipe nós estamos empenhados em oferecer para você o melhor tratamento. Esse é o nosso objetivo principal como médicos. Então, nós queremos que você se recupere, que volte para a sua família, cuidar dos seus filhos, seus netos e ter a sua atividade laboral, profissional retomada o mais breve possível.
Se você tiver qualquer demanda, nós estamos à disposição. Se você notar que tem algo de errado no centro cirúrgico, em qualquer momento, nos avise ou avise alguém da equipe, que o nosso objetivo principal é promover realmente a sua recuperação completa sem intercorrências. Esses são os nossos contatos, né? Pode nos acionar pelo WhatsApp, tá aí as mídias sociais, vocês podem nos acompanhar também pelas nossas mídias, sobretudo pelo Instagram, que a gente está sempre postando informações científicas. Nós temos um canal no YouTube também chamado Sabas Vieira, que tem vários vídeos sobre o câncer de mama que você pode acessar. Desejamos a você uma boa cirurgia, que tudo aconteça da melhor forma possível, né? E estaremos sempre do seu lado para atender nesse momento de tratamento da doença. Isso vai passar, né? E você vai torcer para que dê tudo certo e você volte realmente para o conforto do seu lado da melhor forma possível, né? Um grande abraço para você.